Fala galera, a Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com o Enem. Como vocês sabem, toda quinta-feira eu libero um tema de redação lá no meu perfil do Instagram, Profa Prisátria, e aí a galera escreve a redação e tem até o domingo para enviá-la no meu e-mail. A galera escolhe a banca que quer escrever. E aí hoje eu escolhi uma redação lá do Instagram para trazer aqui a correção para vocês. Essa correção que eu trago é gratuita, beleza? A proposta é sobre alienação parental. Eu vou colocar a tela toda porque a letra da FIA é um pouco pequena e aí acho que facilita aí para vocês lerem. Então vamos lá. No livro Todas as Suas Imperfeições, escrito pela autora norte-americana não sei quem, a personagem Kian passa por uma alienação parental por parte de sua mãe contra o seu pai, fazendo com que a relação entre Kim e seu pai seja gravemente danificada com o decorrer dos anos, eu quero que você cuide, tá? Com essa grafia aqui, ó. Isso aqui pode correr o risco de você ser penalizada por erro de concordância, né? Porque às vezes eu não sei se você tá fazendo um A ou um O, então tem que ter cuidado com isso. Essa relação apresentada na obra é um grande problema presente inclusive na atual sociedade brasileira, pois pode causar danos psicológicos às crianças envolvidas, podendo ainda gerar consequências mais graves no futuro dessas, né? Ficaria melhor. Cuidado com o excesso de podendo no seu texto. Seja mais incisiva na sua argumentação. Lembre-se, né, de que você tem que defender o seu ponto de vista em relação ao tema. Qual é o tema? Alienação parental. O que você acha sobre isso? Você acha que é um problema? Você acha que isso é grave? O que você acha disso? A partir disso, você vai ter argumentos para defender. O que você vai defender? Tudo bem? Como que você vai me convencer de que isso aqui é um problema? Aí você trouxe um grande problema, inclusive. Em um primeiro momento, é importante ressaltar a importância da saúde mental para o desenvolvimento das crianças. Olha só, você falou, né, causa danos psicológicos, e aí aqui, ó, você não fala desses danos. Então, o ideal seria que você tivesse mencionado. Inicialmente, é importante ressaltar que a alienação parental causa graves danos ao psicológico das vítimas. Percebe? Você já está sendo mais incisiva nessa argumentação, você já está sendo mais efetiva nessa argumentação, porque aqui você já está falando do assunto de modo geral, e na realidade você tem que puxar e trazer para a realidade, tudo bem? Na obra Estilhaça-me, escrito por Jara Kimafi, o protagonista só tem acento quando for no plural, uma saúde mental bastante frágil devido a vários acontecimentos do seu passado, devido à sua saúde mental ser frágil. Olha lá, ó, mental frágil, frágil, frágil. Sua saúde também acaba ficando danificada, fraqueza, cansaço. Devido à sua fragilidade emocional, o protagonista também tem sintomas de depressão, ansiedade e baixa autoestima. Sintomas esses que também podem ser vistos em crianças que viveram em ambientes onde a alienação parental está presente no dia a dia. De acordo com o novo acordo, dia a dia não tem mais hífen, tá? Afetando assim a sua vida como um todo. Então, olha só, para além da repetição de palavras, né, você traz muitas palavras repetidas no seu texto, e aí o que eu quero que você faça? Antes de escrever a sua redação na versão definitiva, você tem que dar uma lida no seu texto com bastante cuidado, com bastante atenção, justamente para evitar que essa repetição aconteça. Além disso, né, desse problema da repetição, veja que você dá muita ênfase à alusão. Você dá muita ênfase à alusão. Então, é como se o seu texto, meu amor, ele fosse uma exposição da obra. É como se você pegasse a obra e trouxesse apenas a obra para o seu texto, e não é esse o foco da redação. O foco da redação é você apresentar um ponto de vista e defender. Então, se você está falando que isso afeta a saúde mental das crianças, você deveria ter mencionado, por exemplo, sobre a síndrome da alienação parental,
sobre as doenças relacionadas a isso. Então, é nesse sentido que você deveria ter escrito, sabe? Comprovado por A mais B que sim, que realmente as crianças que sofrem da alienação parental desenvolvem problemas psicológicos, e os problemas psicológicos são esse, aquele outro. Dá uma maratonada aqui no canal nas correções de redação para o Enem, especialmente as que tiveram notas maiores, tá? Porque aí tem até uma redação pronta aqui no canal já, uma redação exemplar, para que você veja as partes da redação e veja como que você pode trazer isso no seu texto. Em segundo momento, a análise das consequências que a alienação parental pode causar a um jovem adulto que passou por isso torna-se extremamente importante. Muito bem, olha lá, agora você traz outra série, ó. No 8º episódio do podcast Modus Operandi, apresentado e escrito pelas jornalistas Mari Bonafé e Carol eu não sei quem, elas apresentam o caso do serial killer, parará, após passar um processo de alienação contra a mãe, depois de adulto. Olha lá, ó, tá vendo? O que está acontecendo aqui, ó? Mais uma vez, você está fazendo um texto expositivo. Você está dando mais ênfase, meu amor, para alusão, como se a sua obra, como se o seu texto fosse responsável por descrever a obra, como se o seu texto fosse responsável por fazer uma exposição dessa obra, e não é isso que a gente quer. A gente quer a defesa do seu posicionamento. Então perceba que você traz um texto expositivo, porque você traz muita informação sobre as séries e as alusões que você escolhe. Esse caso mostra o quão grave a síndrome da alienação parental pode ser para uma criança que cresce em um ambiente assim, e como essa alienação pode afetá-la gravemente em sua vida adulta. Como que isso acontece? Então, o que você poderia, né, ter estruturado a sua redação? Você poderia ter, primeiro, no primeiro parágrafo, ter falado dessa irresponsabilidade dos pais, dessa falta de amor dos próprios pais que vivem em um campo de batalha e fazem com que os filhos sejam utilizados como instrumento de vingança. E no segundo parágrafo, você poderia ter mencionado a questão das consequências mesmo, né? Como essa criança se sente insegura, se sente abandonada, se sente sozinha, com baixa autoestima, em decorrência dessa alienação parental. Portanto, cabe à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em associação a ONGs de proteção infanto-juvenil, a elaboração e aplicação de políticas públicas que informem e conscientizem as pessoas sobre a gravidade da alienação parental na sociedade brasileira e suas consequências na vida adulta, para que casos como retratado na obra de Kahn não aconteçam mais na sociedade. Olha lá, você escreveu em apenas um período. Você viu que ficou até difícil para eu ler? Você escreveu em apenas um período. O que significa período? P de período é P de ponto. Significa que você começou o seu parágrafo e terminou trazendo apenas um ponto. Então, primeiro faz, portanto, ações são necessárias com a finalidade de reverter esse cenário. Ponto. Cabe à secretaria de fulano não sei o quê realizar a elaboração de políticas públicas que informem e conscientizem como que elas vão ocorrer, de que maneira que elas vão ocorrer, onde que elas vão ocorrer. Traz isso para o texto. Seja mais enfática nessa resolução da conclusão. Explique para mim como que isso vai acontecer. Mostre como que isso vai ser materializar, sabe? Como que isso vai acontecer? Então lembre-se, né, de trazer sempre os 5 elementos, traga eles muito claros, né? Então quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e um detalhamento. Tem dúvida? Volta aqui no canal que tem várias redações que eu explico, tudo bem? Então vamos lá, olha só. A sua nota ela vai ficar um pouco baixa em relação aí a esses probleminhas que você teve, tá? Então eu não quero que você se sinta mal, né? Nós estamos aí na reta final do Enem e o meu objetivo não é destruir o seu texto, mas é te ajudar de alguma forma. Então a sua nota vai ser um pouco baixa, mas não se preocupe. Então, ó, na competência 1, você vai perder pontos porque você escreve de uma maneira muito superficial, tem alguns deslizes de língua portuguesa, você não usa a língua como deveria. A competência 2 e a competência 3 é onde você vai perder mais pontos, especialmente no aprofundamento desse gênero, no aprofundamento dessa argumentação. Aqui você também vai perder pontos e na competência 5
também. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 640 é a sua nota, beleza? Vamos lá? O importante é se manter firme no propósito, escrevendo redação. Bora, minha filha? Bora!